foi gravando? Olá, gente, beleza para todo mundo? Olá para todos. A gente está na 20ª semana, né? Na semana 19 eu concluí gravitação, né? A gente fez todo o estudo de gravitação, começando em Kepler e terminando em Newton. Só que tem alguns detalhezinhos, algumas, digamos, até curiosidades sobre gravitação e sobretudo o que interessa a vocês, né? Realidade de vida de vocês, que cai no Enem. Tudo que eu coloquei aqui já foi abordado no Enem, então a gente vai tratar alguns temas que eu acho bacana em gravitação, curiosidade do dia a dia, e vou matar dois coelhos num tiro só, né? Porque eu vou falar de curiosidades no dia a dia que eu acho bem legal a respeito de gravitação, e são coisas que caem no Enem. Então você, se já caiu no Enem, evidentemente você precisa saber. Show de bola? Tranquilo? Gente, a primeira pergunta, a primeira curiosidade, teve uns 2, 3 alunos que me mandaram essa pergunta, é essa aqui, ó. Por que a Lua não cai na Terra, já que massa atrai massa? Essa mesma frase serve por que a Terra não cai no Sol? Por que os satélites não caem na Terra? Então tudo isso a gente, satélites artificiais, né? A gente tem o nosso único satélite natural que é a Lua, né? Enfim, vou tentar responder essa pergunta aqui, e o que eu vou falar aqui para a Terra, a Lua, serve para qualquer planeta com o Sol, tá? Por que os planetas não caem no Sol? Será que já tiveram planetas há bilhões de anos atrás que caíram no Sol? Essa ideia a gente vai discutir agora, né? Se pegar aqui então, já começando a responder essa pergunta, eu tenho um satélite aqui, se massa atrai massa, por que ele não cai na Terra? Se eu pegar a mesma ideia aqui, ó, a Lua orbitando a Terra, massa atrai massa, é essa força de atração entre massas que mantém a Lua orbitando a Terra, mas se é a força de atração entre massas que mantém a Lua orbitando a Terra, por que a Lua não cai na Terra? Porque olha só, se eu pego esse objeto aqui, se eu pego esse pincel, como massa atrai massa, na hora que eu solto esse pincel, a massa da Terra atrai a massa do pincel e ele caiu na Terra. Ele teve queda livre aqui e caiu na Terra. Então vamos lá, vou tentar provar para vocês o porquê. Suponha que isso aqui é a Terra. Então tá aqui a Terra. E vou desenhar aqui em instantes a Lua. E já vou dar uma notícia para vocês preocupante, que você vai ficar assustado, apavorado. A Lua cai na Terra, sim. A Lua está em queda livre para a Terra, em direção à Terra. Ah, professor, mas deve ser um movimento bem devagarzinho. Não, não são não sei quantos mil quilômetros por segundo. Então a Lua cai na Terra, sim, ela está em queda livre em torno da Terra. Nossa, professor, estou com medo. Então vamos ver aqui se entende a ideia. Gente, imagina que há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, teve a formação da Terra, o nosso planeta estava aqui, e tem algumas teorias de onde veio a Lua. Por exemplo, até que a Lua é um pedaço da Terra que desprendeu, a Terra ainda estava em chama, em lava, e soltou e está aqui. Uma das teorias mais aceitas, que é o que eu vou usar aqui para te explicar, é o seguinte: imagina que a Terra está aqui e a Lua, que era uma grande pedra, mais ou menos 1/6 do tamanho da Terra, né? Tá aqui a Lua vindo para cá com uma belíssima velocidade. Isso aqui é a Lua. Então a Lua vinha aqui na dela com uma velocidade gigante, não sei quantos mil quilômetros por segundo, e a Terra está aqui. Lua veio. Quando a Lua chegou por aqui e entrou no campo de atração gravitacional da Terra, massa atrai massa. Então olha a Lua com uma enorme velocidade de queda em direção à Terra. A Lua passou a ter queda livre em direção à Terra. Só que agora vem um detalhe. Como a gente está num ambiente de vácuo, espaço é vácuo, não há dissipação, não há perda de energia, essa velocidade aqui, ela continua. Então, essa velocidade está aqui. Olha ela aqui. Show? Vem cá, me ajuda nos vetores aí. Vocês estudaram vetores. Quem vem para baixo, olha a enorme velocidade de queda, mas tem uma enorme velocidade. Gente, vou voltar um pouquinho aqui, deu um tiltzinho, vai emendar o vídeo aí, mas eu não sei bem de onde parou, enfim. Então a Lua veio, estava vindo, com uma enorme velocidade aqui, e passou por causa da atração gravitacional, a Lua passou a cair na Terra, com grande velocidade, enorme velocidade. Mas me ajuda aqui em vetores, vem cá, aula de vetor. Quem anda para o lado
e para baixo ao mesmo tempo, vai para onde? Aqui, aqui, vem para cá. Então a Lua ela vem para cá e ó, veio para cá. Me ajuda, por favor, ó, continua. Olha a Lua tendo uma absurda velocidade de queda aqui. Tá aqui. Só que a Lua continua com a sua velocidade tangencial. Meus amores, quem vem para cá e para cá ao mesmo tempo, anda para onde? Para cá. E para terminar, olha a Lua caindo na Terra aqui. Olha aqui, grande velocidade de queda. Só que a Lua continua com a sua velocidade tangencial. Quem anda para cá e para cá ao mesmo tempo vem para onde? Para cá. Olha, a Lua circulou. Hein? Hein? Show de bola? Então, qual é o segredo de qualquer corpo que orbita? Qualquer corpo que orbita tem que ter duas velocidades. O corpo orbitando tem que ter duas velocidades. A de queda, que ele sempre vai ter, porque massa atrai massa, e tem que ter a velocidade tangencial. A composição de duas velocidades é que dá o movimento de órbita. Sim ou não? Se por algum motivo vou viajar aqui, fantástico mundo de Bob, se por algum motivo, vamos supor, o super-homem, brecou essa velocidade aqui da Lua, tirou essa velocidade da Lua, instantaneamente a Lua cai na Terra. E eu posso pegar essa ideia para um satélite. O satélite, quando ele é colocado em órbita, ele não fica lá gastando combustível, até porque ele fica anos, em média, depende do satélite, 12, 15, 20 anos ele fica lá em órbita. Depois perde a validade, ele vira lixo espacial. Mas enfim, ele não fica 15 anos gastando combustível, ele gasta combustível só no início, ali no primeiro minuto, para dar essa velocidade aqui, ó. O satélite então dá essa velocidade, ele tem a velocidade de queda, graças à atração entre massas, e a composição da velocidade faz o satélite circular. Se por algum motivo você não der, se falhar alguma coisa e você não der essa velocidade tangencial ao satélite, ele cai na Terra instantaneamente. Show de bola, gente? Inclusive, se você viajar aqui comigo, deixa eu colocar esse vetor velocidade aqui de novo. Então, para um corpo circular, orbitar, essas duas velocidades elas não precisam ser iguais, mas elas têm que ter mais ou menos o mesmo valor, tá? Porque se você pegar aqui, ó, vou até mudar, imagina que agora esse astro central aqui é o Sol, e isso aqui é um planeta. Não sei se vocês sabiam, mas na origem do sistema solar existiam dezenas e dezenas de planetas. Não dá para saber quantos, mas talvez centenas. Centenas de planetas. Só que um planeta, ele ficar em órbita de uma estrela é muita sorte. Porque o que acontece? Quando vem um planeta, se você imaginar que isso aqui é um planeta, se você imaginar que isso é um planeta, se essa velocidade aqui for muito grande do planeta em relação ao Sol, o que acontece com o planeta? Fala aí para mim. Ele escapa do sistema solar. O Sol não consegue capturar, já que essa velocidade é muito grande, e esse planeta vai embora. Professor, vai embora para onde? Não sei. Vai para os confins do universo, é capturado por uma outra estrela, não sei para onde foi esse planeta. E se essa velocidade aqui for muito grande, que é o que acontece com a maioria dos planetas, se a velocidade de queda for muito grande, o planeta cai dentro do Sol. Dezenas, talvez centenas de planetas caíram dentro do Sol na origem de formação do nosso sistema solar. Essas velocidades serem mais ou menos iguais é muita sorte do planeta. Só 8 planetas tiveram isso, né? 9 com Plutão, então isso aqui orbita. Show de bola? Então, o que eu posso colocar aqui no quadro, vou falar para vocês colocarem. Os corpos que orbitam, ele tem que ter velocidade tangencial, o corpo que orbita ele tem que ter velocidade tangencial. E agora vem uma frase que as pessoas a priori ficam impressionadas. Deixa eu pegar aqui no meu pequeno quadro, mas ver se vocês concordam aqui. Vocês concordam, ó, como massa atrai massa? Esquece essa velocidade, ela existe, mas eu estou pedindo para você esquecer a priori. Você concorda que todo corpo que orbita está em queda livre? Todo corpo que orbita, ele está em queda livre aqui
para a massa central, mas ele cai e ao mesmo tempo anda de lado, cai ao mesmo tempo anda de lado, cai e ao mesmo tempo anda de lado. Se for aqui, cai ao mesmo tempo anda de lado. Justo? Então, todo o corpo que orbita está sempre em queda livre. Então, aqui eu tenho sempre queda livre. Show de bola? Então, o ato de você estar orbitando é o ato de estar em queda livre. Então, ó, viaja aqui comigo, vem para cá, meu amor. Se isso aqui fosse uma nave espacial, a estação espacial em órbita, já comentei em aulas anteriores, uma espécie de hotel para os astronautas, ela que está orbitando aqui, os astronautas, na verdade, eles estão em permanente queda livre ao redor da Terra. Doideira, né? Show? Tranquilo? E isso vai emendar um próximo assunto aqui, ó. Corpos que orbitam, sempre em queda livre. Pelo amor de Jesus, anotem isso aí, dá uma pausada no meu vídeo e anotem isso aí. O corpo que está em queda livre é sinônimo a ele estar em queda livre. Tá? E isso gera, e eu vou explicar a partir de agora, uma sensação de gravidade zero. E ao final quero que você me entenda. Sensação de gravidade zero está longe de significar a gravidade ser zero. De novo no português, hein? Você está num local de sensação de gravidade zero, nada tem a ver de você poder afirmar que a gravidade é zero. Gravidade não é zero. E o Enem cobrou isso. Eu vou citar a questão, tá ok? Mas antes explicar isso aqui. Gente, falar para chegar nessa frase aqui, tá? Fazer analogia entre essas três frases, vou apagar o quadro aqui primeiro. Gente, imagina a seguinte situação. Vou fazer um desenho besta aqui. Imagina que você está dentro de um elevador, tá? Coloquei uma balança dentro desse elevador, normal, né? Acho que todo mundo já subiu no elevador, tem uma balança dentro. E tá aqui o cabo do elevador, isso aqui é você. Todo feliz aí, justo. Tá aí. Imagina que esse elevador, ele é perfeitamente lacrado. Lacrado para você ver nada do lado de fora, o seu olho não poder te contar o que está acontecendo, e nem passar vento, né? Para o seu tato, para os seus sentidos, não te falar o que está acontecendo do lado de fora. Você não pode saber, então esse elevador ele é perfeitamente lacrado. Show? Tranquilo? Aí imagina que eu ponho esse elevador numa altura absurda, 3, 5, 8, 10 quilômetros, mais alto que o Pico Everest, e esse elevador numa altura absurda, eu vou e corto o cabo do elevador. Cortei. Você passa a estar em queda livre. A pergunta é, esse elevador está em queda livre e você está dentro. Eu te pergunto, o que você vai sentir dentro desse elevador além de medo? Fala para mim. O que vai acontecer fisicamente dentro desse elevador? Hein? Gente, desenho animado, eu lembro que eu vi um do Pica-Pau, assim, não sei o que, fala que a pessoa bate no teto, fica sacolejando lá dentro. Tudo mentira, muito bonitinho o desenho animado, mas fisicamente nada a ver. Sabe o que acontece? Me filma aqui bem. Se você estiver dentro de um elevador e cortar o cabo, sabe o que você sente? O seu pé perde o contato com o chão, perde o contato com o solo, a balança vai passar a marcar zero, e você fica flutuando dentro do elevador. Não existe diferença, não tem como saber a diferença se o seu olho estiver vendado, não tem como saber a diferença se você está orbitando em queda livre e tem sensação de gravidade zero, ou se você está em queda livre dentro de um elevador com total sensação de gravidade zero. Se você está dentro de um elevador e o elevador estiver em queda livre, você vai experimentar a total e real sensação de gravidade zero. Você flutua, você pode nadar dentro do elevador. Show de bola? Professor, beleza, você está falando, eu acredito, mas eu não entendi o porquê. Eu sou aluno AP e quero saber o porquê. Ora, imagina que isso aqui é o elevador e você está dentro. Quando o elevador está em queda livre e você também, dois corpos ele caem, independente da massa, eles caem ao mesmo tempo. Galileu provou isso com experimentos soltando esferas
lá de cima da Torre de Pisa, enfim. Como esses dois corpos caem ao mesmo tempo, ó, você cai junto com o elevador e você fica solto lá dentro, experimentando a sensação de gravidade zero. Então, tudo que está em queda livre, tudo que está em queda livre, tem a sensação de gravidade zero. Ah, professor, mas se a pessoa pula do alto de um penhasco, se a pessoa pula lá da terceira ponte, ela não tem a sensação de gravidade zero. Aí é o que eu estou falando, os seus sentidos te entregam que você está caindo. Você vê que você está caindo. O vento passando pelo seu corpo entrega que você está caindo. Então, por isso que eu fiz um ambiente do elevador lacrado, para os seus sentidos não te entregarem e você ter a total e real sensação de gravidade zero. E aqui tem algumas curiosidades, né? Primeiro, depois eu volto nisso aqui, então seria mais ou menos essa ideia. Achei essa figurinha na internet, achei legal. Um elevador em queda livre, você ficaria flutuando lá dentro, poderia dar cambalhota, ficar nadando. Mas vem cá, a gravidade lá dentro é efetivamente zero? Não, espera o elevador bater no chão, você vê que a gravidade não era zero. Você tinha uma sensação de gravidade zero, mas a gravidade está atuando em você, puxando você para baixo. Quando o elevador bater no chão, você vai ver que a gravidade não era zero. Então não confunda sensação de gravidade zero com a gravidade efetivamente ser zero. Voltando aqui, quase que eu faço besteira. Cadê aquela foto? Aqui. Isso aqui é uma foto que eu acho bem legal, que é o seguinte. Existe, quem tiver dinheiro aí para pagar, eu sei que tem na Rússia e nos Estados Unidos, um avião, né, uma empresa, eles chamam de G0, né, gravidade zero, ou G-Force, né, zero, que falam da gravidade, a força da gravidade ser zero, essa sensação. É um avião muito grande, aqui está só um pedacinho dele, né? Esse avião é muito grande. Eles colocam esse avião a, sei lá, mais de 11, 12, 15 quilômetros de altura. Quando esse avião está numa altura absurda, eles desligam o motor desse avião. Desligou, põe esse avião em queda livre. As pessoas que estão lá dentro, durante a queda livre do avião, que demora alguns minutos, você experimenta a total e real sensação de gravidade zero. Pela queda livre do avião. Então o avião ele vai caindo e durante a queda você vai experimentando a sensação de gravidade zero. Depois esse avião faz mais ou menos um movimento de parábola, sobe de novo, é colocado em queda livre de novo, né? Quem pagar para fazer isso aí, né? O avião faz isso umas 2, 3, 5 vezes para você experimentar algumas vezes por alguns minutos a sensação de gravidade zero, como se você estivesse no espaço. Show de bola? E última curiosidade sobre isso aqui, né, das pessoas ficarem flutuando dentro desse enorme avião. Em Hollywood, né, em filmes de Hollywood, Armagedon, por exemplo, filmes de espaço, para fazer aquelas cenas parecendo que os atores, o cenário está no espaço, eles usam isso. Pegam esses enormes aviões, colocam todo o cenário dentro, os atores dentro, numa altura absurda e ó, o avião em queda livre. Enquanto o avião está em queda livre, está tudo flutuando, a total sensação de gravidade zero, né? Eles fazem a filmagem ali da cena, legal? Então, voltando aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui para mim, é o seguinte, se eu pegar aqui, chegando nessa frase, e falando da questão Enem, é o seguinte, imagina que eu tenho aqui a Terra, e tenho lá a Estação Espacial Internacional, que está a 400 quilômetros de altura. Então, eu tenho aqui numa altura Hzinho, a Estação Espacial orbitando a Terra aqui. Como quem orbita sempre está em queda livre, as pessoas que estão aqui dentro estão em queda livre, estão orbitando a Terra. E se elas estão em queda livre, elas estão experimentando a sensação de gravidade zero. Então, essa pergunta já foi feita no Enem numa questão dificílima que a maioria das pessoas erraram. Quem quer saber que questão é essa? Eu fui pôr a imagem aqui, deu erro, pelo amor de Deus, enfim. É uma questão que tem a foto de um astronauta. Essa questão do Enem fala a respeito de um astronauta que foi pegar um telescópio enorme, mais ou menos do tamanho de um carro, ou um pouco maior, né? E ele experimentou a sensação de gravidade zero. A gravidade no telescópio parecia ser zero, e uma coisa que é do tamanho de um carro ou maior, o astronauta estava pegando com apenas 2 dedinhos. Sim ou não?
Mas a gravidade, agora discutindo física, que a discussão é longa, a gravidade aqui é zero? Não. A gravidade aqui não é zero. Aliás, eu fiz as contas, a gravidade na estação espacial dá aproximadamente 8,5. Gente, a gravidade 8,5 é muito maior do que a de Marte, que é de 3,8. A da Lua é 1,6, então 8,5 é uma gravidade alta, tá? Mas enfim, por que aqui tem a sensação de gravidade zero? Porque os corpos que orbitam estão em queda livre e tudo que está em queda livre experimenta a sensação de gravidade zero. Então, olha o gabarito dessa esquisita questão Enem. Agora eu vou falar, eu lembro bem da questão, eu vou falar o seguinte. Quando o astronauta pegou o telescópio, algo maior do que um carro, algo de algumas toneladas, e o astronauta pegou isso com 2 dedinhos, ele falou, né, para a NASA, né, ele estava em comunicação com a NASA, falou, olha, a massa desse a massa desse satélite é enorme, mas o seu peso é muito pequeno, desprezível. Aí o Enem falou assim, comente se essa frase dele é verdadeira ou falsa. Aí muita gente falou que era verdadeira, né? Porque a massa é enorme, massa inalterada, e o peso é muito pequeno, porque lá fora a gravidade é quase zero. Mentira. O gabarito dessa questão Enem é: a frase do astronauta não se justifica. Porque tudo bem que a massa é muito grande, mas o peso também é grande, é o peso que mantém esse satélite orbitando, tinha apenas uma sensação de gravidade zero, pois tudo que orbita está em queda livre e quem está em queda livre tem sensação de gravidade zero, mas a gravidade efetivamente não é zero. Show de bola? Então, uma discussão ampla, discussão difícil, que foi cobrada no Enem. Legal? Gente, continuando, aqui, falar com vocês de fases da Lua, né? Aqui vem a luz do Sol e vocês entenderem bonitinho qual é a fase da Lua, vamos lá num desenho aqui que ele vai ser amplo. Vou tentar recriar esse desenho aqui. Enquanto isso, vai jogando isso aí para eles, meu amor. Gente, vamos lá estudar as fases da Lua e, consequentemente, vocês entenderem os eclipses. Isso aqui que eu desenhei é a luz solar. Legal? Aqui está o planeta Terra. Então, aqui é a Terra. Primeira coisa que me incomodou em praticamente todos os desenhos que eu tentei pegar na internet, isso me incomodou muito. Eu acho que eu tenho algum aqui para mostrar o que me incomodou tanto. Esse aqui tá liso, né? A Terra aqui tá lisa. O que me incomoda demais? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Isso. Olha só. Aqui, pega a órbita da Lua, parece que a Lua passa pelo Polo Norte e parece que a Lua passa em cima, Polo Sul, perdão, e que a Lua passa em cima do Polo Norte. Resumindo, a maioria dos desenhos que eu achei na internet, se não todos, ou a Terra estava em branco, graças a Deus, ou passava a Lua passando embaixo do Polo Norte, embaixo do Polo Sul e em cima do Polo Norte. Isso está errado, isso doeu meu coração. A Lua, ela orbita mais ou menos no plano do Equador, tá? Então aqui, ó, se eu desenhar que a Lua está orbitando aqui, vem para cá, ó, a Lua está orbitando aqui. Tá? A Lua vai girando em torno da Terra aqui. Legal? Se a Lua está orbitando aqui, o Polo Norte está saindo do quadro e o Polo Sul entrando no quadro. Tá? Não tem nada de Polo Norte e Polo Sul aqui, não. Não, eu não consigo desenhar aqui, teria que ser 3D. O Polo Norte saindo e o Polo Sul entrando. Legal? E vou fazer mais ou menos, supor que a Terra gira aqui no sentido horário. Bacana? Então tá aqui a Lua. Nosso satélite natural está aqui, a Lua. Vou ter que desenhar ela vazia aqui, para eu explicar algo. Lua está aqui. Show?
Gente, primeira coisa que o aluno tem que saber para entender todas as fases da lua, eu não sei qual lua que a gente está olhando, mas porque é lua nova. Quanto tempo demora para repetir a lua nova, para dar um ciclo completo? Então, qual é o período de translação da lua, para ela dar uma volta completa? Então, o período de translação da lua é de aproximadamente 28 dias. Em 28 dias a lua sai daqui e volta para cá. Então, se o aluno entendeu, ela está aqui. Em 7 dias, ela vai estar aqui, mais 7, 14, metade do tempo aqui, mais 7 aqui. E, finalmente, aqui. É justamente a cada 7 dias eu tenho uma fase da lua. 7 dias de lua nova, 7 dias de lua cheia, minguante, crescente. Legal? Então, a cada 7 dias a lua vai fazendo a sua translação aqui. Gente, quando tiver aqui a Terra, pensa, esquece a lua um pouquinho, a Terra está aqui. Metade da Terra, você tem que pensar aqui em 3D, tá? Se você não expandir, pensar que a Terra é tipo uma bola de futebol aqui, isso aqui é tipo uma bola de ping-pong, uma bolinha pequenininha, você não vai entender. Pensa sempre em 3D, gente. Legal? Então, ó, a Terra tá aqui, esse pedaço dessa esfera não recebe luz, e essa parte que não recebe luz, vocês chamam de noite. E essa parte da esfera que está recebendo luz, a gente aprendeu a chamar de dia. Legal? A Terra vai girando, ó. A Terra vai girando. Quem está à noite vai para o lado do dia. E a gente que está no lado do dia, aos poucos vai entrando no local da noite. Bacana? Tranquilo? E a Lua está aqui também, ó. A Lua. Tem um pedaço da Lua que recebe luz, que é o pedaço que a gente vê. E tem um pedaço da Lua que a gente não vê. Aqui, ó. Que não recebe luz. Se não recebe luz, a gente não vê. Legal? Então, se você imaginar agora, ó, isso aqui é você. Imagina que está nessa Lua aqui hoje. Não sei se está. Imagina que está nessa Lua aqui hoje. Isso aqui é você, ó. Você está aqui, esse bichinho aqui é você. Você está no Brasil, põe um B aqui de Brasil. E você está olhando para a Lua. Vem cá, se você está olhando para a Lua, você está vendo a parte da Lua que dá para ver ou a parte que não dá para ver? O que está virado para você é a parte que não dá para ver. Então, a Lua que não dá para ver, ela está lá no céu, mas não dá para ver, é a Lua nova. Ok? E olha aqui. Você está na parte do dia, ó. Vem aqui, está iluminando e está na parte do dia. Então, lua nova ocorre durante o dia. Então, toda vez que eu vejo uma lua de manhã, vocês já viram lua de manhã, gente? 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã. Lua de manhã é lua nova. Pode ser não lua nova na plenitude, pode estar saindo da minguante para nova, ou indo da nova para crescente. Mas o fato é que quando é lua de dia, eu estou no estágio de lua nova. Seja lua nova na plenitude, seja chegando na lua nova, ou seja saindo da lua nova. Legal? Lua de dia é lua nova. Fred, você falou uma coisa que seu comentário ficou inconsistente. Você falou que a lua nova não dá para ver, mas você vê a lua nova de manhã. A ideia é o seguinte, olha só o que acontece. Teoricamente, eu não veria a lua nova, mas a luz do sol, detalhe aqui importante, a luz do sol vem, bate no planeta Terra, principalmente nos oceanos, na nossa atmosfera, bate e reflete, faz isso aqui, ó, bate na Terra, reflete e vai para a Lua. Então, a gente acaba iluminando a Lua e como é uma reflexão aqui, por isso que a gente vê a Lua tão clarinha, a Lua nova é tão clarinha. Legal? Tranquilo? Então, ó, o que você tem que saber de Lua nova? A Lua nova, teoricamente, não daria para ver, mas vê porque tem um reflexo aqui da luz do Sol na Terra e bate na Lua aqui. E a Lua nova só ocorre de dia. Legal? A Lua fica ali mais ou menos ao todo, sei lá, 10 horas entre nascer e se pôr. Então essa Lua vai nascer mais ou menos de madrugada, vai ter o seu ápice, vai estar em cima da sua cabeça, no principal dia de Lua nova, vai estar na sua cabeça ao meio-dia e ela vai se pôr mais no final da tarde. Show de bola? Mas a Lua nova ocorre durante o dia. Vem cá,
Aí a lua ela vai migrando aqui, deixa eu até pôr. Você está passando aqui sozinho? Não. Não, né? Deixa eu ver aqui. Então, ó, eu tô aqui na lua nova. Aí a lua começa a caminhar aqui, ó. Ela vai andando, né? Tem um período de translação. Aí ela começa a crescer aos nossos olhos. Até chegar 7 dias depois, então, a lua ela não muda de fase do nada. Ah, gente, desculpa, deixa eu voltar aqui na lua nova fazer uma pergunta. Você está aqui no Brasil e você está olhando, eu, brasileiro, finge que é lua nova, eu, Fred, tô vendo a lua nova. De dia, a gente está de dia agora, são que horas agora, hein? 10h17. Então, se fosse lua nova, eu estaria vendo a lua nova. Tô vendo, lua de dia. Aí, imagina que tem um amigo meu aqui no Japão, do outro lado do mundo, o meu amigo japonês. Aí eu pego agora, é ao vivo, eu pego um telefone, ligo para ele e pergunto assim, meu amigo japonês, beleza? Que lua que você tá vendo aí? Eu tô de dia, eu, Fred, de dia tô vendo a lua nova. E ele agora, gente, nesse momento, meu amigo japonês tá vendo que lua? Fala para mim, gente. Qual? Nenhuma. Não tem lua aqui, ó. Olha aqui, que lua que tem aqui virado para ele? Nenhuma. Então, quando é lua nova, os países que estão de dia veem a lua nova e os países que estão de noite não veem a lua nova. Não vem lua, não tem lua no céu. Quando é lua nova, não tem lua no céu de noite. Então, supondo que é lua nova, não sei se é, quando anoitecer aqui pra gente, a gente vai ver lua nenhuma. Olha aqui, show de bola, tranquilo? Então, lua nova, os países que estão à noite simplesmente não veem lua. Legal, agora vai mais rapidinho aqui, ó. Em 7 dias, a lua vai estar aqui. Metade iluminada e metade não iluminada. Não dá para ver. Você está olhando para a lua aqui, ó. O que você vê? Metade dessa lua. Você está vendo é isso aqui, ó. A quarto crescente. A lua, você não via a lua, você via um pedacinho que ela foi crescendo, lua crescente, e agora você vê um quarto de lua, quarto crescente. Show? Gente, tem muita coisa de falar assim, quando que é lua crescente, quando que é lua minguante, você pode saber pelo formato, mas cuidado, porque como a gente vê o céu de cabeça para baixo em relação ao Polo Norte, né? Se você pegar o Polo Norte e o Polo Sul, tudo que a gente vê de cabeça para baixo em relação a eles. Então, uma foto da Lua aqui, ela é ao contrário de uma foto da Lua em relação ao Polo Norte. Tá? Cuidado com isso. Então, uma pessoa dos Estados Unidos, a foto da Lua deles, se a nossa foto da Lua for assim, a foto da Lua deles é assim. No mesmo dia. Tá joia? A Lua muda isso aí. Então, com isso, tem uma dificuldade de saber, se você não souber em qual país que tirou a foto, se a Lua é crescente, minguante ou cheia, né? Você pode ver isso pelo horário. Enquanto essa lua ocorre de dia, essa lua aqui ocorre durante a lua crescente. É de tarde. Né? Pode nascer mais ou menos no início da tardezinha, 1 da tarde, meio-dia, 1 da tarde. Ela vai estar ali no céu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas da tarde, né? E sua plenitude é às 18 horas, né? Se aqui a plenitude é ao meio-dia, no principal dia de lua nova, a plenitude aqui é às 18 horas, tá? Então, lua de tarde é lua crescente. Show? Então, você está vendo uma lua durante a tarde, é lua crescente. Ou saindo da nova e indo para crescente, ou saindo da crescente e indo para cheia, tá? Pode ser plenitude de crescente, chegando na crescente ou saindo da crescente. Legal? Aí, 7 dias depois, a lua vem para cá. Metade da lua é iluminada, metade não é iluminada. E você está aqui, ó, na parte da noite, olhando para a lua, a parte iluminada. Então você vê a lua toda iluminada, a esfera, né? A metade da esfera está toda iluminada, está voltada para você. E isso aqui é lua cheia.
Então, a lua cheia só ocorre de noite. Então, a lua cheia é lua de noite. Então, quando você vê lua à noite, que é quando a gente aprecia a lua, né? Você vê ela cheiona, faz jus ao nome. É a lua cheia. Que no seu dia, então, lua à noite pode estar saindo da crescente, chegando em cheia, ser cheia, ou de cheia, indo para minguante. Tá? Lua de noite é lua cheia, ou chegando, ou saindo, ou de fato na lua cheia. E a plenitude da lua cheia, ela vai estar em cima da sua cabeça à meia-noite. Legal? Então, ó, lua de manhã nova, lua de tarde cheia, crescente, cheia, e eu vou ter que, para finalizar, a lua minguante. A lua era cheia, está minguando de tamanho, por isso é lua minguante. Você vê de novo a metade da lua aqui. E isso é lua minguante. 7 dias para cá, 7 dias para cá, 7 dias para cá e 7 dias para cá. Deu o ciclo, deu as fases da lua. E a lua minguante é de madrugada. Então, algumas pessoas, né, por saber que eu dou aula de física, aquela lua ali é cheia ou minguante? Tem muita dúvida, né, que tem esse formato de C aqui, né, esses pedaços de lua. Ora, quando a lua está ao entardecer, chegando na tarde, traz na plenitude ou ao anoitecer, nesse período aqui é a lua crescente. Quando eu tenho lua de noite para de madrugada ou ao amanhecer aqui, é lua minguante. Legal? Tranquilo? Lua de tarde é crescente, lua de madrugada é minguante. E a sua plenitude aqui, para acabar isso tudo, é às 6 da manhã. Perfeito, gente? Legal? Tranquilo? Meu anjo, entendeu aqui as fases da lua? Tá feliz? Hein? Tá feliz não, mano? Não, também tô feliz. Vem cá. Vocês estão vendo algum erro nessa explicação aqui? Tem um erro aqui. Tem um erro aqui. Tem um erro aqui. E aí, qual que é? Fala aí, né? Olha aqui. Se isso aqui é a verdade, isso que está aqui no quadro é verdade, a cada 28 dias a Lua dá uma volta, eu teria 2 eclipses por mês. De 2 em 2 semanas, de 14 em 14 dias eu teria um eclipse. Porque aqui, ó, quando vem aqui, ó, a Lua entraria na frente da Terra, não chegaria a luz do Sol na Terra e daria o eclipse solar, que é um dos fenômenos da natureza, talvez o mais bonito que existe. Daqui a pouco falo mais sobre ele. E 14 dias depois, a luz do Sol bateria na Terra, não chegaria na Lua. A Lua seria escondida pela Terra e isso é o eclipse lunar. Então, pelo meu desenho, a gente teria 2 eclipses por mês. Todo mês, 2 eclipses. Isso é verdade, gente? Tem eclipse todo mês? Eclipse. Todo mês tem 2 eclipses? Não. Vamos ver onde está esse erro aqui, né? Antes, deixa eu pegar os meus desenhozinhos de eclipse. Olha aqui, o eclipse da Lua, que já falo que é bem sem graça, ó. A luz do Sol vem. Olha o erro que eu falei aqui, né? Na verdade, é polo norte saindo aqui, polo sul entrando aqui. Esse desenho não condiz, a Lua não passa em cima dos polos, tá? Mas, enfim, olha aqui, ó, a Lua se escondendo, entrando na região de sombra da Terra. Isso aqui é o eclipse lunar, que é muito sem graça, bem chato. Por que ele é bem chato? Quando a Lua ela vai entrando na região de sombra, você está lá vendo a Lua. Imagina você está de noite e vendo a Lua cheia. O eclipse lunar só ocorre na Lua cheia. Pausa o vídeo e anota isso aí. O eclipse lunar só ocorre na Lua cheia. Porque a Lua tem que estar aqui, ó. E aqui é a região de Lua cheia. Legal? Aqui, ó. Aqui, ó. Lua cheia. Tá? Enfim, por que esse eclipse é bem chato, desanimador? A Lua, quando chega aqui, você está lá vendo a Lua. Imagina de noite, você está vendo a Lua. Aí a Lua vai entrando numa região de sombra e ao entrar numa região de sombra, a Lua vai desaparecendo. Você estava vendo a Lua e a Lua vai desaparecendo ao entrar na região de sombra. E por que isso é sem graça? Vem cá, imagina que você está vendo a Lua. Quando uma nuvem entra na frente da Lua, o que acontece? A Lua vai desaparecendo, do mesmo jeito. Então, grande esboço aqui, nada demais, bem sem graça. Não esse aqui, ó. Esse aqui é o eclipse do Sol, fantástico. Para mim,
é o fenômeno da natureza mais bonito, mais fascinante que existe, né? Você tem aqui primeiro uma região, ó, que você vê uma sombra mais clara, que recebe luz do Sol parcialmente, então vai ser eclipse parcial do Sol, tá? Você vai ver o Sol parcialmente tampado pela Lua, a Lua entra um pouquinho na frente do Sol, então nada demais, mas você tem uma pequena região que pega poucos quilômetros. Essa região é o eclipse total do Sol. Aqui fica uma escuridão total. Detalhe, ó, o eclipse do Sol só ocorre na região de dia, e na região de dia é lua nova. Então pausa o vídeo aí e anota que o eclipse fascinante, o eclipse solar, só ocorre de dia. E essa região aqui, ó, essa pequena região que eu tenho um eclipse total, ela é muito pequena, de poucos quilômetros na prática, tá? Mas aqui o que acontece é lindo, é fascinante. Imagina que o Sol está aqui, a Lua entra na frente do Sol, a Lua tampa o Sol, fica um disco bem pequenininho do Sol, um anel bem fininho do Sol, a Lua tampa o Sol e um local que está de dia, você vê dia na plenitude, a Lua entra na frente, escurece quase todo. Não vou falar que dá um breu total, que seria mentira, mas escurece bastante. A luz do poste chega a acender, os carros teriam que talvez acender a luz do farol do carro. Enfim, ficaria bem de noite, bem escuro, só um anelzinho ali de luz do Sol atrás da Lua, e depois a Lua vai saindo da frente e vai ficando de dia novamente. Então é lindo o eclipse solar. Show de bola? Então, eclipse solar fascinante, eclipse lunar muito sem graça. Mas aí eu não respondi. Tem quanto tempo de aula, meu amor? Mais de 40 minutos. Tô empolgado? Uhum. Seu marido. Vai fechar aqui agora. Por que o eclipse não ocorre sempre? Você tem que pensar em 3D, que a aula vai acabar agora, mas concentra e pensa comigo. O Sol está aqui. Imagina que o Sol aqui é um monte de lanterna que eu preguei aqui no quadro. Então eu vim com um monte de lanterna e preguei aqui no quadro, representando o Sol. E a Terra é uma bola de vôlei, que sei lá, eu preguei aqui no quadro. Tá? Aí é você entender a ideia. A Lua, se fosse uma bola de ping-pong, a Lua não gira encostando aqui no quadro. Expande a sua mente, pensa em 3D, a Lua ela estaria para fora do quadro. Ela está saindo, ela sai do plano Sol e Terra. Então, Sol no quadro, Terra no quadro, a Lua está aqui para fora. E um objeto que está aqui para fora, ela consegue tampar aqui? Não tampa. Então, a Lua ela está num plano diferente do Sol e Terra. Então, a Lua ela não entra na frente, ela não tampa a Terra aqui. Às vezes, raramente, a Lua entra no plano Sol-Terra. E quando a Lua entra nesse plano, uau, show, temos os eclipses. Vamos ver se essa imagem que eu peguei aqui ajuda. Então, ó, tá aqui em azul, né, o plano Sol-Terra. E aqui em laranja ou amarelo, sei lá que merda é essa, o plano da Lua. Se a Lua tivesse aqui retinho, eu teria 2 eclipses por mês, tá? Um eclipse do Sol e um eclipse da Lua, todo mês. Só que a Lua ela está inclinada aqui, ó. Ela gira num plano diferente. Então, a Lua não tampa, ó. A Lua não tampa a Terra e não tem eclipse todo mês. O que acontece? Às vezes, e somente às vezes, esses planos coincidem, e quando coincidir é que eu terei os eclipses. Legal? O ser humano sabe isso tudo certinho, os maias já sabiam. O ser humano tem eclipses até para daqui a 100, 200, 500, daqui a 1000 anos, acredite. O ser humano sabe todos os eclipses quando irão ocorrer. Legal? Tranquilo? Bacana? Gente, mais ou menos isso aí. Mais ou menos não. Essa é a ideia que eu queria falar com vocês. Tentei então dar uma noção para vocês de corpos que orbitam, as fases da Lua e os eclipses. Que essa matéria você pode ver, não tem no livro. Fica meio solto, o Enem já cobrou isso tudo que eu falei com vocês, mas você não acha no livro. Então espero vocês terem ajudado com essa aula extra, né, de gravitação, de noção do nosso planeta. No mais, acabo aqui a 20ª semana. Semana que vem eu começo o estudo de hidrostática. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.